pessoal, aqui estamos nós novamente, continuando a série Destravar, né? Falamos na mensagem anterior sobre destravando o nosso olhar. E tivemos como exemplo o moço de Eliseu, que numa situação absurdamente difícil, teve seus olhos espirituais abertos. Hoje eu quero falar sobre destravando as nossas emoções e a nossa história, né? Eu quero começar contando uma história real de uma pessoa que eu conheci. Hoje essa pessoa é muito amiga minha, mas na época que eu a conheci, ela estava vindo de uma situação muito difícil, né? Era uma menina nova, menos de 30 anos, estava desempregada, seu casamento não tinha dado certo, por conta do uso de bebida e algumas substâncias, ela perdeu a guarda dos 2 filhos. E quando nós a conhecemos, ela estava se erguendo dessa tempestade toda. Ela tinha procurado se voltar para Deus e estava se erguendo. Hoje é uma pessoa que está completamente bem, sarada e senhora de suas emoções, de sua história. Mas no processo do seu destravamento, ela começou a perceber que as travas dela não estavam relacionadas nem ao marido, não estavam relacionadas nem à perda do emprego, nem estava relacionada à tempestade onde ela estava. Estava relacionada com as raízes, com as bases da sua história, com os primeiros anos da sua vida. E no processo de cura que essa menina passou, ela precisou ter sérias conversas com Deus, além de ajuda de profissionais, para encarar questões da sua história. A história dela tinha perda do pai, tinha uma criação marcada pela violência, pelas ausências, pela falta de recursos, e todas essas lacunas que ela trazia tinha travado a sua vida ao longo da história. Eu trabalho com educação, algumas pessoas sabem que eu trabalho com educação, estou como gestora de uma escola de ensino fundamental, e uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos como educadora, como profissional que lida com crianças, adolescentes, é o seguinte: que se você quiser marcar a vida de alguém, para bem ou para o mal, marque-a na infância. As experiências na infância, as experiências nos primeiros anos da adolescência têm uma força muito grande e nós levamos essas marcas para a idade adulta. Então, o adolescente sai da adolescência, entrando na juventude e para a idade adulta, com essas marcas, dependendo das experiências que essa pessoa tiver, dependendo da realidade que essa pessoa tiver, pode acontecer dela ir se curando, dela ir se resolvendo e ir percebendo o seu valor e assumindo o controle da forma como se sente. Mas um bom número de pessoas chegam na idade adulta, né? Chegam aos 30, 40, 50, passam pela vida travadas por conta das primeiras experiências que marcaram a sua vida. E aí você vai me perguntar: tudo bem, Miriam, como é que eu vou destravar, né? Na prática, na veracidade, no real, como é que nós nos destravamos? Eu tenho um personagem bíblico que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? A mãe de Samuel, Ana. Ana, ela é um exemplo de como você pode destravar as coisas, né? Então, a Bíblia fala de Ana e conta que Ana estava muito aflita porque ela tinha uma situação familiar que parecia ser boa, mas não era, né? Ela tinha um esposo, tinha uma irmã, que era esposa também, que desafiava, que debochava. Ana lidava com seu complexo de inferioridade, com a sua dor por não poder dar um filho ao esposo. E chegou um momento que Ana estava aqui assim, ó, no limite. Como a gente, né? A Bíblia conta que Ana foi para o templo falar com Deus. E eu sempre falo muito de oração, e eu sempre vou falar muito de oração, porque ela de fato é a chave. Mas Ana, quando vai falar com Deus, a oração de Ana, que eu vamos dizer hoje que seria a oração do destravamento, né? Não foi aquela oração bonita, não foi aquela oração que impressionou os homens, não foi aquela oração que parecesse normal, né? Foi um rasgar de coração, foi algo tão intenso que o sumo sacerdote ali, que passando pelo templo, viu e ouviu aquela mulher,
pensou que ela estava bêbada, pensou que ela estava alcoolizada. Ou seja, qual seria a chave, ou talvez a maior, principal chave de nós destravarmos? É nós chegarmos diante de Deus e falarmos da nossa dor na proporção que a dor tem. Então, se você está aqui me ouvindo e você tem uma história difícil, você está num momento de travas, e isso tem a ver com a tua história, tem a ver com emoções que foram semeadas na tua vida lá atrás, lá na infância, o que é que você vai precisar? Você vai precisar, antes de qualquer coisa, né, e ao longo do seu processo de cura e de destravamento, fazer orações sinceras, né? E o que seria uma oração sincera? Né? Você pode me perguntar, gente, como é uma conversa sincera? Se você for perceber, quando você começa a conversar com alguém, nos primeiros minutos a conversa ela tem um tom informal e superficial. Essa é o diálogo, é a conversa que nós temos na maioria das vezes com quase todo mundo, inclusive com as pessoas com quem nós convivemos. Então, quando a gente começa a orar, aí a gente começa, Senhor, obrigado. Começa como quem está só, sabe, aquela conversa informal. O tempo, o permanecer junto da pessoa, a convivência, a afinidade, o amor que é desenvolvido na relação é que vai possibilitar conversas cada vez mais densas, mais profundas, né? O nosso processo de diálogo com Deus, para que destrave nossa vida, realmente precisa passar por um caminho que a Bíblia fala e chama exaustivamente de perseverar na oração, persistir em oração, buscar, né? Jesus, quando fala de oração, ele fala pedir, buscar, né? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, né? E abre-se-vos-á. Ou seja, como se a oração tivesse várias instâncias. Eu peço, mas não dá dando conta, eu vou buscar, não dá conta. Eu vou bater, eu vou insistir, até aquele assunto que estava lá por dentro vir à superfície e possibilitar que aquela dor saia de mim e vá para quem pode curá-la, que é Deus, e permitir que Deus toque também a nossa vida. Então, quando se fala de destravar nossas emoções, precisamos pensar num diálogo com Deus, que não é simplesmente um trocar de palavras, nem uma conversa superficial para aliviar nossa consciência, e sim um rasgar de coração. Então você está aí me ouvindo hoje, né? Eu não tenho controle de quantas pessoas, nem de quem são as pessoas que vão ouvir essa mensagem. E não preciso disso. Mas se você está me ouvindo hoje, nesse momento, é porque Deus está querendo que você venha até Ele com essas travas todas, com essas mazelas todinhas aí que você tem. Se aproxime dEle, dê nome à dor. Senhor, eu estou terrivelmente mal por causa do meu filho, por causa do desemprego, seja lá qual for. E vá aprofundando esse diálogo, porque é nesse caminho com Deus que você vai sendo destravado. Você sabe a história de Ana, né? A história de Ana foi destravada, as emoções de Ana foram destravadas. Ana teve um filho que se tornou um grande líder em Israel e teve mais 7 filhos. Então ela se tornou uma mulher como ela queria ser, né? Mas todo o caminho desse destravamento da vida da história de Ana, né, começou com uma oração, que não era apenas um falar, era um rasgar de coração. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês, né? Destravando a sua história, destravando as suas emoções. Vai passar por um caminho, talvez parecido com o Getsemane, onde as palavras, elas vão se transformar em gemidos, né? As lágrimas chegando a ser quase como gotas de sangue. Mas é porque essa dor aí precisa sair. Essa história precisa ser curada. E é nesse compartilhar com Deus que vem a nossa cura e a nossa destrava, a nossa libertação. Então é isso que eu quero deixar para vocês nessa reflexão. Que Deus abençoe você, tá? Espero que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Você pode curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho. Se souber de alguém que está muito travado, passa para ele essa mensagem. E que você possa, ser abençoado, ser alcançado, ser liberto, ser curado, ser restaurado. Em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus.
Grande beijo, gente. Na próxima mensagem nós vamos falar sobre batalha espiritual. Será que é só uma questão da minha história, das minhas emoções? Vamos aprofundar um pouco esse discurso, essa conversa sobre travas. E vamos falar na perspectiva de Paulo sobre a questão da guerra espiritual. Tchau, fiquem com Deus.